Olá a todos, meu nome é Maria Eduarda Calazans e hoje eu vou apresentar o trabalho que tem por título O apagamento da vogal pós-tônica medial em palavras pró-paroxítonas nas capitais do Nordeste brasileiro, mapeadas pelo Projeto Alibi, etapa 1 de uma pessoa. Esse trabalho foi feito através do Projeto Alibi, o Atlas Linguístico do Brasil, e orientado pelo professor André Pedro da Silva. Como eu havia dito, a análise do apagamento da vogal pós-tônica não final nas palavras pró-paroxítonas em João Pessoa foi uma pesquisa realizada através dos dados mapeados pelo Projeto Alibi. Este tem como seu principal objetivo a descrição, a investigação, a análise da realidade linguística do português brasileiro. A necessidade de uma análise descritiva dos fenômenos linguísticos da língua portuguesa é, de fato, inquestionável. Dessa maneira, essa pesquisa buscou, sobretudo, investigar os apagamentos e, assim, poder analisar e descrever essa tendência linguística de síncope, que eu vou explicar um pouco mais para frente, da vogal pós-tônica não final em palavras pró-paroxítonas. O fenômeno de síncope tem uma raiz histórica, e o processo de síncope consiste no enfraquecimento, logo, o apagamento ou a queda, de uma vogal ou até mesmo de outros segmentos que estejam ali no interior da palavra. A supressão das vogais pós-tônicas mediais em palavras pró-paroxítonas é um processo que, como eu falei, tem uma raiz histórica e, por isso, ocorre desde a formação da língua portuguesa. Isso pode ser explicado pela forte tendência que o falante, a língua em si, tem de suprimir palavras pró-paroxítonas, muitas vezes porque essas palavras têm um tamanho maior. E aí a gente tem, por exemplo, abóbora, que se torna abóbora, ou seja, a palavra de pró-paroxítona passa a paroxítona. Bom, e como eu falei, o processo de apagamento das vogais pós-tônicas não finais nas palavras pró-paroxítonas tem uma raiz histórica. Então, desde o latim vulgar, as vogais átonas em ambiente pós-tônico apresentam já essa tendência. Com a variedade linguística de formação da língua portuguesa, os processos de apagamento foram melhor observados. Então, a gente não tem apenas apagamento no interior das palavras, mas também no final, como no caso da apócope. Bom, constituindo os fatores extralinguísticos, ou seja, sociais, no corpus desta pesquisa, foram examinadas as entrevistas de 4 informantes, sendo 2 informantes do sexo feminino e 2 informantes do sexo masculino. Estes foram distribuídos sistematicamente entre 2 faixas etárias, a faixa etária 1, de 18 a 30 anos, e a faixa etária 2, de 50 a 65. Quanto ao grau de escolaridade, para essa pesquisa, foram examinados apenas os informantes com grau fundamental de escolaridade. Enquanto fatores de ordem linguística, nós avaliamos o contexto fonológico precedente, o contexto fonológico seguinte, a extensão da palavra, o traço de articulação da vogal e a estrutura da sílaba. O programa utilizado para a contabilização desses dados foi o Goldvarb X. Na metodologia, para esse trabalho foram coletadas as respostas aos questionários do Projeto Alibi. São eles o questionário fonético-fonológico, o semântico-lexical e os temas para o discurso semi-dirigido, e tudo isso buscando observar esse apagamento. O programa considerou 4 fatores considerados relevantes, entre eles o contexto fonológico precedente, no qual nós temos, entre as oclusivas, como em hóspede, a gente teve uma taxa de 16% para apagamento, logo 84% para manutenção, e nas fricativas, como em fósforo, nós obtivemos 25% de apagamento e 75% de manutenção, logo 19% de apagamento e 81% de manutenção. No contexto fonológico seguinte à vogal, com a tendência síncope, nas não líquidas, como em cócegas, nós obtivemos 7% de apagamento e 93% de manutenção. E nas líquidas vibrantes, como em fósforo, nós obtivemos 24% para apagamento e 76% de manutenção, sendo 14% de apagamento e 86% de manutenção. Quanto ao traço de articulação da vogal, na vogal coronal, como em pálpebra, nós obtivemos 15% de apagamento e 85% de manutenção. E na vogal labial, como em abóbora, nós obtivemos 23% de apagamento para 77% de manutenção, sendo 18% de apagamento e 82% de manutenção. Quanto aos fatores de ordem social, como sexo biológico, nós obtivemos o masculino com 22% de apagamento e 78% de manutenção, e o feminino com 6% de apagamento e 94% de manutenção. A gente pode entender logo que os homens apagam mais a vogal pós-tônica medial do que as mulheres. E assim nós temos 14% de apagamento e 86% de manutenção. Os nossos índices gerais da nossa pesquisa em João Pessoa foi de 14% para o apagamento e 86% para a manutenção, contabilizando aí os 4 fatores considerados relevantes pelo programa utilizado. Bom, como nós podemos observar, o fenômeno não mostrou-se muito produtivo, e estamos aqui com 2 fatores. O primeiro deles é que o conjunto de palavras pró-paroxítonas da língua portuguesa é pequeno. Dessa maneira, essas palavras são menos frequentes no vocabulário dos falantes. Por isso, os informantes ou as utilizam apenas quando condicionados, logo existe um monitoramento da fala, ou seja, não acontece geralmente a supressão, ou eles fazem a substituição dessas palavras. O segundo fator é que o fenômeno não foi avaliado pelo ponto de vista diatópico. Ou seja, ele foi realizado ali, a nossa pesquisa foi realizada apenas em uma capital. Por isso, entende-se que é possível que a variação diatópica, ou seja, com uma análise em outras cidades, principalmente as cidades do interior, poderá indicar um aumento do percentual de apagamentos das vogais mediais.
próxima etapa da pesquisa, serão investigadas as cidades do interior para avaliarmos a variação diatópica em relação ao fenômeno. E tudo isso, novamente, buscando entender como tais fatores linguísticos ocorrem e quais critérios, sejam eles internos ou externos à língua, influenciam a produtividade da síncope na língua portuguesa. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada pela atenção.